Oi, mais uma vez, Feliz Natal. No dia de Natal, 25 de dezembro de 2019, venho aqui lhe dizer que ganhei muitos bons presentes de Natal nesta festa maravilhosa de luz e de alegria. Um desses presentes foi essa notícia que eu li hoje cedo no computador. O ministro Sérgio Moro, ministro de Justiça e Segurança Pública do governo federal brasileiro, foi escolhido pelo Financial Times, famoso jornal britânico, especialista em economia, mas que também trata de política, como uma das 50 personalidades que marcaram a década. A lista, composta a partir do crivo de repórteres do jornal britânico, destacou indivíduos que se mostraram capazes de arrancar o poder consolidado de instituições. Ele foi o único brasileiro escolhido e ele, de uma forma, não sei se modesta, mas correta, humilde, disse que o mérito é do movimento global anticorrupção que chegou à América Latina. Eu tenho falado sobre isso desde que fui alertado pelo professor Modesto Carvalhosa, que eu já falei aqui para você, que é o meu mestre em matéria de jurisprudência, de judiciário, né? O Brasil se engajou no movimento internacional de combate à corrupção, liderado pelos Estados Unidos e seguido até por países como a Suíça, que sempre escondeu dinheiro lavado nos cofres secretos dos seus bancos. E, a partir de Fernando Henrique, Lula, Dilma, todos assinaram documentos se comprometendo a adotar métodos de combate à lavagem de dinheiro, que incluem, por exemplo, o uso de delações premiadas. O juiz Sérgio Moro vem sofreu ao longo de todo este ano de 2019 um combate feroz dos inimigos do combate à corrupção. Principalmente o PT, a esquerda, a oposição, mas muita gente que se diz que apoia o governo. O próprio Bolsonaro não tem sido uma pessoa que corresponde com tanta força como se esperava à necessidade de entrar no combate à corrupção. Por exemplo, eu considero um grande galardão do Moro, mas o Moro também teve uma má notícia na véspera do Natal. É que agora nós estamos sabendo que o presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei anticrime do Moro com 25 vetos. A Casa Civil havia recomendado uma rejeição maior, sugeriu 38 vetos. O Congresso está anunciando que pode reagir a esses vetos e tentar derrubá-los, né? O certo é que entre esses vetos não está o veto que era muito necessário, que era o veto ao trecho que cria o juiz de instrução. O Brasil é um país miserável, está em péssima situação financeira, apesar das boas notícias dadas esse ano, e não pode sustentar uma nova estrutura para ter mais um juiz. Eu já expliquei aqui várias vezes o que o ex-ministro da Justiça, Zé Paulo Cavalcante Filho, me explicou. No mundo inteiro, desde que há uma consciência dos direitos humanos, a Declaração dos Direitos Humanos da Revolução Francesa, no mundo civilizado não se aceita que um cidadão seja condenado apenas por um juiz. Tem o juiz de instrução, que é o que comanda o processo, e o juiz do julgamento. No caso do Brasil, esse juiz de instrução é desnecessário porque aqui nós temos uma segunda instância que supre a necessidade de um juiz que evite injustiça contra um condenado de um juiz só. É o caso da segunda instância, que é uma medida civilizatória. Nos Estados Unidos, você vê, eu já falei várias vezes, no filme, o bandido é levado para a prisão logo depois de ser condenado em primeira instância por um júri popular. No Brasil, isso não é possível graças à derrubada no Supremo por 6-5 da jurisprudência que permitia a prisão de condenados em segunda instância. Mas o cidadão, na segunda instância, é submetido à última instância que realmente coíbe atos criminosos,
A partir da segunda instância, da terceira para cima, só se admitem recursos processuais, praticamente burocráticos. Dá licença aqui. Eu falei do Zé Paulo e me lembrei que ele aconselha eu tomar num copo transparente a água, para ninguém pensar que eu estou bebendo, né? Muito embora que isso aqui podia ser pinga, né? Ou vodka, né? Bebidas como água, né? Transparentes como água. Então não há necessidade de se criar, não há dinheiro para se criar isso. É uma completa irresponsabilidade do Congresso. E eu, até agora não entendi porque é que o Bolsonaro não vetou, né? Mas eu, antes de terminar eu gostaria de duas coisas antes de terminar esse vídeo. A primeira era citar para vocês uma reportagem, né, da Cruzoé, de 11 de outubro de 2019, que revela as relações, no mínimo suspeitas, do presidente do Supremo Tribunal Federal, o Dias Toffoli, com o Taiaiá Aquapark Hotel Resort, em que ele ficou hospedado no último fim de semana, segundo reportagem da Folha, o dono dele, que é um primo, né, do Dias Toffoli, já chegou a entrar no radar da Lava Jato há alguns anos. Então você entende que até que, primeiro, que o Toffoli tem motivos até familiares para combater a Lava Jato, né? Não devia. Ele devia considerar mais o grande dever que ele tem, a grande força, o grande poder como presidente do Supremo, e não levar em conta favorecimento de primos, principalmente primos enrolados com a justiça, né? O primo chama-se Humberto Degani e o sócio dele, Euclides Gava Júnior. É um hotel de 5 estrelas, que fica em Ribeirão Claro, no interior do Paraná, a pouco mais de 140 quilômetros do centro de Marília, cidade natal do ministro do Supremo Tribunal Federal. Pois bem, o Toffoli, segundo a Folha, né, ficou hospedado no resort no último fim de semana, levou 11 convidados para a homenagem ao pai dele, Luiz Toffoli, que foi homenageado como o nome da biblioteca, de uma biblioteca lá na pequena cidade do interior do Paraná. Eu lamento muito no Natal estar dando essa notícia, mas também tem outra notícia ruim, viu? Desculpe, mesmo tomando água, eu estou aqui tossindo, né? A ministra Maria Tereza de Assis Moura, vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, determinou que vai ser encaminhada a ministra Laurita Vaz, relatora da tal Operação Calvário, o recurso da Procuradoria-Geral da República, que pede a revisão do habeas corpus que livrou da prisão o ex-governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, do PSB, preso preventivamente na quinta-feira, 19, na Operação Calvário Juízo Final, por supostas propinas de 134 milhões na saúde e na educação. Olha, 134 milhões significam 10%. As propinas, segundo declaradas em vários áudios mostrados no Fantástico, eram de 10%. Então, isso significa que não é menos do que 1 bilhão e 340 milhões o que o Estado da Paraíba perdeu em superfaturamento de equipamentos e obras em saúde e educação com esse roubo do Ricardo Coutinho. Então, é bilionária a decisão da senhora Maria Tereza, que podia ter simplesmente recebido, na condição de vice-presidente, substituto do presidente que se disse impedido, o despacho da Procuradoria do Vice-Procurador-Geral da República. O outro assunto que eu queria abordar é o meu artigo, que eu publiquei hoje exatamente sobre isso, na página 2 do Estado de São Paulo. O meu artigo chama-se Cinismo Atroz de um Falso Herói do Povo Espoliado. E a linha fina desse artigo é do sindicalismo à chefia da organização criminosa, trajetória de mais um socialista. Um artigo em que eu falo do conhecimento que eu tenho do Ricardo Coutinho, que é tão personalista que no tempo em que ele era do PT, ele não pertencia a uma facção, a uma tendência, mas sim ao coletivo Ricardo Coutinho. E agora a Operação Calvário batizou esse roubo de organização criminosa Ricardo Coutinho. No fim do artigo, eu conto a ciranda também criminosa
para que lhe tirassem o Ricardo Coutinho do presídio de segurança média, presídio comum em Mangabeira, um bairro popular de João Pessoa, chamado, que não se perca pelo nome, Juiz Hitler Cantalice. Essa ciranda também me levou à inspiração do encerramento do meu artigo. Eu disse que eu citei no meu artigo a fábula famosa do moleiro, cujo moinho foi desapropriado pelo rei da Prússia para aumento de um jardim particular dele. O moleiro entrou na justiça, ganhou, e quando ganhou, mandou um recado para o imperador da Prússia. Ainda há juízes em Berlim. Eu termino falando do desembargador Ricardo Vital e do juiz da primeira vara, o doutor Anísio Fabrício, que eu elogio aqui, dizendo que ainda há juízes na Paraíba, mas faltam juízes nas altas cúpulas do Poder Judiciário na capital federal. Não há os juízes necessários em Brasília. Com essa saudação do meu filho Arthur, eu lhe desejo muita felicidade e muita festa nesta data linda em que comemoramos o aniversário de Jesus Cristo. Com essa imagem que a Isabel está tentando pôr aí do... Quer que eu pegue? Não. Eu me despeço de você, direto ao assunto, em té, e só a verdade nos salvará.